A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo, o importante é você tomar posse das palavras e com certeza você será vencedor. Não importa sua religião, não importa qual é a escolha de vida você decidiu viver ou como você está. Você não chegou junto de qualquer pessoa, chegou junto de Deus, o soberano, o que tem amor, aquele que está acima de todas as coisas, e ele não rejeita ninguém. Então você vai sair dali posse vitória. Tudo aquilo que você ouvir a direção do Senhor, você põe em prática, com certeza vai dar tudo certo. Aleluia. Você que não sabe que canal é esse que está ao lado a ouvir, é TV Produções Pedro San. TV Produções Pedro San. Junta aí tudo que você tiver para depois a oração forte, a oração de libertação, oração que a gente vai aqui diante de Deus e com certeza Ele vai nos dar resposta. Copo de água, garrafa, tudo que você achar de botar na fé aí, nós vamos orar para uma oração forte de libertação, a qual o Senhor me ordenou, e depois o Salmo 23 que vai até o final do mês. Então vamos agora para a leitura do Senhor. Preste bem atenção que há um ensinamento de Deus para você a cada dia. E cada dia que a gente aprender, a gente é mais que vencedor diante de todas as coisas, diante das dificuldades. Há um Deus que está com nós e faz a gente dar a volta por cima. Salmo 149, verso 3, do verso 3 ao 5, diz assim: louve o nome do Senhor com dança, cante salmo ao som de trombeta e harpa. Quando diz aqui, louve o nome do Senhor com dança e cante um salmo, o salmo ao som de trombeta, significa uma alegria, um júbilo. E quando a gente jubila, é sobre todas as coisas, independente de qualquer coisa, das situações, mas sabemos que temos um Deus que chega para resolver as situações, um Deus. E quando fala aqui do próprio Senhor, ele não depende do que a gente estamos, como a gente está e o que a gente tem, mas uma coisa que ele quer é que a gente confie nele. Mas ele, quando a gente chega diante dele, como você chegou aí, ele dá a vitória. E quando chega a vitória, ele quer que a gente louve e dance. Porque muitas vezes as pessoas é contra o cristão dançar. E se a gente não mostrar alegria, vai mostrar o quê? Vai mostrar tristeza? Então o Senhor quer que a gente mostre alegria. A Bíblia é bem clara, bem ciente e mostra ao fio da leitura e da palavra que a dança é importante. Deus não fica, no caso, ele não é contra a gente dançar. Aquele mesmo incentiva. Dance ao Senhor. E ainda fala assim, com júbilo. Quando ele diz assim, com júbilo, ele está falando sobre a conquista que você vai ter, sobre a vitória que você vai ter, que você vai louvar o Senhor. E quando Deus dá vitória, é grande, é com fartura, com multiplicação, com abundância. Então ele está dizendo que tudo isso está te entregando na tua vida. Você não chegou em vão aí. Se prepare para viver o sobrenatural de Deus. E mais adiante aqui, no 4, diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo, exalta os humildes com salvação. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Está falando que ele está se agradando de mim e de você, que está aí confiando nele. Deixou de olhar para a direita, para a esquerda, e está olhando para ele, e ele diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo, exalta o humilde com salvação. Veja, o Senhor está se agradando, está exaltando a minha vida e a sua vida. Então ele está falando para você: eu estou te exaltando nesta hora, neste dia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, e vejo a humildade, quando o homem chega diante de Deus, por mais que muitas vezes ele seja grosso, mas a sensibilidade vem e ele fica humilde. E dali, quando ele sai, ele não é mais o mesmo, é outra pessoa. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus fala sobre festivo e dá vitória para todos, todos que confiar nele. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que confiam em mim.
Aleluia, glória a Deus. E diz assim, no versículo 5, que os santos exultem de glória e no seu leito canto de júbilo, tá vendo? Para ter júbilo diante do Senhor. Ter jubilidade. Jubilidade significa uma alegria tão imensa, quando a Bíblia fala de júbilo, é muito além de que uma alegria que muitas vezes a gente tem, algo assim que a gente fica feliz, né? Sobre situações que nos faz bem. Ele está dizendo que com júbilo é muito além. Por quê? Porque a vitória vem do Senhor. O Senhor está dizendo, a sua vitória vai chegar na sua vida e sou eu que estou te dando. Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo, aqui mais ainda no Salmo 150, glória a Jesus, no Salmo 150, verso 4 e 5 e 6, diz assim, love-o, com tamborins, love com tamborins e dança. Veja, love com tamborim e dança. Love com um instrumento de corda e com flautas, com todos os instrumentos, o Senhor está dizendo. O que você tiver aí, às vezes até não tem um instrumento, mas pega até um balde, uma bacia, toca para o Senhor, canta para o Senhor. Quando eu comecei antes de tocar pandeiro, eu batia num prato e alguém ficava, um prato de plástico, né? Ficava tocando um prato de plástico sem ali saber tocar. Depois eu vim aprendendo, mas eu fui. O tantã, quando eu fui tocar o tantã, comecei a tocar no bujão de água, aqueles bujão vazio. Eu tocava e quando não tinha antes do bujão, eu tocava até num banco, um banco de plástico, tocar como fosse um tantã. E alguém às vezes ficava até rindo. Mas era alegria e hoje eu tenho mais alegria ainda que cada dia essa missão que Deus me deu. Para, assim, junto com vocês, da gente buscar a resposta, da gente buscar a vitória no Senhor. E eu entro aqui com certeza, eu entro aqui com verdade. E quando eu entro aqui com a oração, eu também faço parte junto com vocês. Aleluia. Não uma fé maior do que a de vocês, mas uma união só. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, é onde ele está. E aqui fala mais assim, love com tamboris, dança, love com instrumento de corda e flauta. Aí no versículo 5 diz, love com símbolo sonoro, love com um símbolo retumbante. Aí diz assim no versículo 6, veja só o versículo 6 o que fala, todo ser que respira, love ao Senhor, glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tá vendo? Por isso é bom a gente ir pela palavra. Porque pela palavra a gente vê que Deus não rejeita ninguém. O homem com seu eu, muitas vezes, Deus até chama, levanta, mas ele deixa muitas vezes entrar o seu eu e começa a desprezar pessoas. E às vezes até se achar melhor do que até as pessoas que estão perto dele, que congregam com ele. Mas quando o homem deixa o Espírito dominar o seu ser e deixa a sensibilidade de Deus entrar em sua vida, Deus pode contar comigo, com você, para poder expressar as palavras sem preconceito, independente de religião, independente de qualquer coisa, como a pessoa está, porque ninguém chega a Deus em vão. E quando ele diz aqui, mais uma vez, eu vou ler para você, aleluia, para que você fique tranquilo, porque por isso quando eu chego aqui, eu digo, não importa a sua religião, como a maneira de vida que você escolheu viver, como você está, porque a própria palavra do Senhor diz isso aqui, eu estou com a palavra do Senhor, a verdade está aqui, porque se a gente for por aqui, a gente se expressa bem, e as revelações vêm, as verdades de Deus. E ele diz aqui, ó, mais uma vez, para repetir para você, para que você se alegre comigo. E a gente entra agora numa oração e tendo posse da resposta, da vitória de Deus. Diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então Deus está dando aqui, falando para nós, que nós respiramos o seu ar, o ar do Senhor. E nós juntos, numa mesma fé, numa mesma aliança,
juntos sem preconceito, aleluia, sem desprezar ninguém, mas diante do amor de Deus, buscando resposta nele, e ele já está garantindo, você vai louvar com a vitória garantida, aleluia, você vai dançar, vai festejar, porque chegou a minha glória na tua vida e da tua família. Vamos agora para a oração forte, oração do poder, oração de libertação. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Entra agora diante de ti, Senhor. Aleluia, junto com o teu povo, numa mesma fé, numa mesma aliança. Unido, meu Pai, diante de ti, porque o Senhor aqui nos chamou e nós aqui estamos diante de ti, Senhor. E sabemos na tua resposta, sabemos do teu poder. O Senhor é o Deus do impossível. E agora nós pedimos revestimento em todos nós, Senhor, para que quando vier a libertação, para que ninguém possa cair, mas sim ser liberto pelo Senhor, mesmo que sinta, aleluia, sinta um arrepio, mesmo que sinta abalar o corpo, mas o Senhor segura a estrutura e dá um livramento e livra de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Então agora, em nome de Jesus, eu invoco todos os demônios, seja agora amarrado, aleluia, glória a Deus, todos os demônios sejam amarrados agora, seja de qualquer situação, em nome de Jesus, seja amarrado agora. Que quando for manifestado, não vai atingir nem a mim, nem a ninguém. Mas vai libertar. Vai sair da situação. Vai sair daquilo que está oprimindo o povo. Então, a ordenança de Deus, aleluia. Ele me dá essa autoridade e essa força. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui comigo e com o povo do mundo inteiro, de todo lugar. Em nome do Senhor Jesus. Agora, todo o mal que estava oprimindo, aleluia, tudo que estava dando dificuldade, prendendo a vitória desse povo, em nome do Senhor Jesus, agora seja arrancado e seja destruído. Invade o poder de Deus agora, da cabeça à ponta dos pés, por dentro e por fora, invadindo tudo que é apresentado agora diante do Senhor. Aleluia. Aquilo que estava dificultando, aquilo que estava prendendo, que estava deixando a pessoa caída no pó, agora saia em nome de Jesus. Seja liberto todo o povo, em nome do Senhor Jesus, e tudo que está apresentado aí, aleluia, seja consagrado e arrancado todo o mal, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, toda opressão, agora, toda a opressão do mal, todo aquilo que estava querendo levar a pessoa depressiva, levar a pessoa a ficar na poeira, no pó, na miséria, em nome do Senhor Jesus, seja destruída agora, em nome do Senhor Jesus, e arrancado de toda a área, visitando agora todo o cômodo da casa, em nome do Senhor Jesus, todo o terreno, aonde for agora, no comércio, seja o que for, aonde for numa empresa, seja agora arrancado este mal de dificuldade, aleluia, de porta fechada. Agora todo mal, todo espírito de maldade, todo demônio que está querendo destruir as pessoas, está querendo agora deixar caído, destruindo família, agora seja impedido em nome de Jesus e arrancado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que seja agora consagrado, meu Deus, tudo que foi apresentado aí, na água, em tudo que é apresentado diante de ti, seja consagrado com óleo santo, o óleo do teu altar, o óleo de tua botija, e assim eu creio na tua resposta e seja abençoado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, às águas de descanso, às águas de riqueza, de multiplicação, da abundância e da grandeza de Deus. Refrigera a minha alma,
Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Já se torna abençoado aí, que o Senhor chegou com resposta, já se põe diante de vitória. Todos os dias a gente vai ter essa oração, todos os dias ter essa palavra, e o Salmo 23 até o final do mês. Depois do final do mês, outra vou orar para o que Deus quer que eu faça. Então aqui tudo na direção de Deus. Confia, acredite, porque assim eu garanto, porque eu jamais seria irresponsável aqui para poder estar com palavras mentirosas, mas sim, com a verdade de Deus, Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. A água consagrada que está, aleluia, para quem está chegando agora pela primeira vez, há uma explicação e para mim isso é um prazer. Aqui a largura de um dedo você mistura em outras águas, outros recipientes, seja numa caixa de água, seja na piscina. Na piscina, como o cara mergulhar, aquele camarada que está dando dor de cabeça, vai se levantar como Naamã, liberto, aleluia, transformado, tudo é através da fé. Então usa aí, põe no recipiente de água, de beber, tudo, faz de acordo com aquilo que Deus te der direção. E com certeza, a Bíblia diz que a fé é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que acreditam no Senhor. Então se você acredita, não há nada como você não vencer. E nós vamos vencer juntos. Estamos aqui na mesma fé e eu estou dando vitória junto com vocês. Tudo que eu conquistar aqui, primeiramente eu agradeço a Deus e a vocês. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer a oração de concluir. Eu já peço a vocês só uma coisa, só se inscreva aí no canal, dê o seu like e compartilhe. E eu agradeço a todos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e Deus te abençoe.